Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, um podcast da OAB São Paulo que te conecta a mais de 100 comissões temáticas. A cada episódio recebemos um presidente ou membro dessas comissões para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, porque aqui a ordem não para. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da OAB São Paulo a doutora Paula Moutinho, advogada, vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos, professora da Escola Permanente de Prerrogativas da UAB, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Guarulhos e presidente da Comissão Especial da Liberdade Religiosa aqui da Seccional de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Duda. Uma saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando. É uma grande alegria e um privilégio poder falar um pouquinho do direito à liberdade religiosa. E vamos começar dizendo qual é a missão dessa comissão. A principal missão é interessante, Duda, eu vou até contar um pouquinho da história da liberdade religiosa dentro da Seccional São Paulo. A OAB São Paulo foi a primeira instituição da OAB no país a pensar em liberdade religiosa enquanto direito, né, enquanto defesa de um direito fundamental. Então, em 2005, né, houve um movimento aqui na Seccional, e doutores Ed, Jader, né, doutora Damares, eu estava nesse grupo, e foi muito interessante porque veio exatamente dessa inquietude de separar a religião do exercício do direito à liberdade religiosa. Então, em 2005, nasce a primeira comissão de direito e liberdade religiosa do país, né, e veio através da Seccional São Paulo, né, e São Paulo fez história a partir de então, né. Como sempre, a OAB São Paulo inovando aí num projeto que então está completando 20 anos. 20 anos. Eu tive a honra de assumir essa comissão, né, no seu aniversário de 20 anos. Que incrível! E quais foram os projetos mais recentes feitos pela comissão? A Comissão de Liberdade Religiosa da Seccional São Paulo, ela passou por etapas muito importantes na sedimentação de direitos aqui. Então, eu falo com certo orgulho, o Enem, as provas eram somente aos sábados. E a OAB começou um movimento junto com outras, né, instituições da sociedade civil, no sentido de que aqueles religiosos que eram sabáticos, eles não poderiam fazer a prova antes do pôr do sol. Então, eles recebiam uma série de violações no sentido de serem segregados do uso do banheiro, segregados da alimentação. Então, eles passavam o dia todo segregados até que pudesse vir o pôr do sol. E a OAB, né, começou um movimento junto ao Ministério da Educação e hoje, né, dentro do que nós entendemos, as provas do Enem são realizadas aos domingos, e isso tem a mão da OAB São Paulo, né? Nós temos outros casos emblemáticos, como o uso de adereços religiosos, né, nos passaportes, nas identidades civis, que também veio a partir de um movimento da OAB seccional. Então, as mulheres islâmicas usarem os hijabs dentro dos estabelecimentos penitenciários da cidade, as ações, né, de práticas religiosas, de capelania dentro das instituições religiosas, dentro das instituições hospitalares. Então, a OAB sempre esteve presente, né, no sentido de assegurar à sociedade a prática, né, daqueles direitos que são garantias, não são benefícios, né? E a comissão, então, ela participa, ela faz parcerias com outras comissões e com outras entidades externas também? Sim, nós procuramos, até porque o tema é correlato, né? Então, nós trabalhamos muito com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Direitos Antidiscriminatórios, nós trabalhamos com as comissões de família, também de direito de família, porque hoje existem muitas discussões, né, no sentido de que as práticas religiosas têm que ser incorporadas dentro, né, das garantias de direito, né? Então, todas as nossas ações, não trabalhamos isolados, todas as nossas ações são conjuntas. Nós também temos feito um trabalho bem significativo
Executivo, junto à Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, no sentido, né, das religiões inclusivas, né, da garantia de exercício religioso. Temos também trabalhado com as comissões do trabalho, comissões ligadas também aos direitos antidiscriminatórios. Então, nós trabalhamos em parceria, não fazemos nada sozinhos. E como que a comissão contribui com a Advocacia Paulista? Então, a ideia principal é... Eu tenho um mantra, Duda, que diz assim: liberdade religiosa não é crença, liberdade religiosa é direito. E sendo um direito, é um nicho de trabalho. Então, hoje, não só hoje, mas nos últimos anos, nós temos trabalhado no sentido de trazer à advocacia a liberdade religiosa como um nicho, uma oportunidade de trabalho. Porque são muitas as violações, são muitos os cerceamentos de direitos e são muitas as oportunidades, porque sempre que existe uma violação de direito, né, um impedimento de uma garantia, existe o papel da advocacia. Então, o nosso olhar tem sido muito no sentido de trazer para a advocacia que nós não defendemos fé, que não defendemos crença, porque somos uma instituição que preza pela neutralidade, né? O papel da advocacia é defender a advocacia em primeiro plano, né? Os nossos, a nossa classe, e também ser uma ponte, né, entre as garantias e a sociedade. Então, quando nós falamos da liberdade religiosa como nicho, nós estamos dizendo que um advogado trabalhista ele pode se especializar na defesa do direito à liberdade religiosa. Por quê? Porque existem muitas violações, né? Existem as guardas religiosas, os usos de adereços, as objeções de consciência que precisam de uma acomodação. Isso gera violações e muitas das vezes essas violações chegam no nosso escritório e pela falta de conhecimento nós provocamos a revitimização, dizendo que aquilo é um mero aborrecimento, quando na verdade é uma violação explícita de direito. Falamos também no direito da família. Por exemplo, hoje as famílias têm uma nova estrutura, né? Então, nós vivemos com guardas compartilhadas. Então, e ali surgem, né? Cada um tem o seu segmento religioso. Sim. E o que fazer com aquela criança? Né? Como é que ela vai ser orientada? Quais são os limites, né, da condução religiosa, da instrução de cada pai no momento que está com a guarda? Então, isso também é uma questão que vem para a advocacia no sentido de acomodar essa nova realidade, né? Como criminalista, eu falo sempre, né, que são as violações mais visíveis, né, que são as intolerâncias, a discriminação, e isso também é passível e não é incomum de uma pessoa vítima de violência religiosa chegar no escritório e, muitas das vezes, por despreparo do profissional, não receber o acolhimento necessário, que ele sofreu uma violência e que essa violência tem que ter uma resposta do poder público, né? Tem em relação aos tributos, né? Porque existem imunidades, existem isenções, e é também um nicho de trabalho. Então, quando eu falo que liberdade religiosa não é crença, porque crença é individual. Sim. Crença diz respeito ao que eu sinto, ao que você sente em relação à divindade, mas aqui nós estamos falando de direitos fundamentais, que, independente do que eu penso, do que você pensa, do que o colega pensa, tem que ser protegido, tem que ser garantido, né? E a advocacia tem que caminhar nesse sentido. E nós temos que trabalhar, e pode ser uma oportunidade que o colega ainda não olhou, né? Sem dúvida nenhuma. E como que a liberdade religiosa ela é garantida na legislação brasileira? A liberdade religiosa é um direito fundamental de primeira dimensão. Então, quando nós falamos de liberdade religiosa, nós estamos falando de um direito humano consolidado, um direito humano do qual o Brasil é signatário, e a Constituição Federal assegura esse direito, no sentido de que, como direito fundamental de primeira dimensão, ele é inegociável. Nós estamos falando no mesmo patamar de saúde, nós estamos falando no mesmo patamar de educação, no mesmo patamar de alimentação. É um direito essencial, e como todo direito essencial, tem que ser garantido. E cabe a nós, advogados, lutar para que não hajam violações. E quais são as dificuldades dos advogados que atuam nesse segmento?
Eu acredito, assim, de pronto, né, que a maior dificuldade seja exatamente a percepção de que, como um direito fundamental, ele pode ser invocado como primeira busca, né, na reivindicação de garantias, né? Nós sempre entendemos que o primeiro olhar da advocacia, que não é especializada na defesa da liberdade religiosa, é entender que aquilo é um direito menor e buscar outros direitos para compensar, né, uma indenização por danos morais, né, uma violação trabalhista, quando a gente de danos também ali, de uma violação de carga horária, né? E muitas das vezes, eu não sou trabalhista e posso estar falando uma grande bobagem, né? Nós vemos que muitas dispensas de trabalho, rompimentos de contrato de trabalho, vêm pela falta de uma acomodação de um trabalhador que, em determinado momento, mudou de religião e mudou de práticas que tinham objeção. Então, às vezes, a intervenção de um advogado da empresa, por exemplo, no sentido de fornecer uma consultoria para dizer que aquilo é possível acomodar, né, sem que haja um rompimento do contrato, porque nós falamos, é um direito, por exemplo, à prática dos momentos dedicados às orações, né, daquelas religiões que pedem isso, as objeções de consciência em relação aos dias de guarda, mas isso é plenamente possível de uma acomodação. Então, quando nós falamos de preparar a advocacia para tratar isso, nós estamos falando de inclusão, de permitir que ninguém seja, de alguma maneira, prejudicado ou seja afastado de algo que lhe é igualmente importante por desconhecimento, né? Então, nós estamos falando de que a liberdade religiosa é também uma oportunidade de acomodação de direitos que são fundamentais e que, por desconhecimento, por ignorância, provocam, né, às vezes, os prejuízos muito grandes. E o direito à liberdade religiosa, então, ele é multidisciplinar, né? Porque ele envolve várias áreas do direito e, como a doutora muito bem falou, vem desde a Constituição esse direito garantido, mas se desdobra aí em várias atividades, em vários temas. Como que o advogado pode ter um diferencial para trabalhar com o direito à liberdade religiosa? Olha, nós temos visto... E é um nicho pouco procurado, né? Mas nós temos visto que os advogados que têm se dedicado à defesa desse nicho, nós temos visto que os escritórios estão se estabelecendo e se destacando, né? Nós temos visto a advocacia às instituições religiosas, né? Tanto no sentido do contencioso, trabalhar aquelas situações em que, em determinado momento, o conflito já está estabelecido, seja pela perpetuação de um ato de violência, ou seja, pela busca, né, junto aos órgãos administrativos de direitos que são garantidos pela legislação, mas que em algum momento foram negados, né, por desconhecimento dos agentes públicos ou mesmo por desconhecimento dos próprios gestores das instituições religiosas, né? Então, nós estamos falando dos advogados que trabalham na esfera administrativa, os advogados tributários, né? Nós estamos falando dos advogados trabalhistas, mas nós também estamos falando de nichos mais específicos, quando nós falamos do advogado criminal, porque nós vivemos um agravamento das intolerâncias, discriminação, né? Infelizmente, não é incomum nós vermos casos em que as agressões elas evoluem, né, e provocam, inclusive, mortes, né? Então, o advogado criminalista que se dedica, né, a essas intolerâncias, né, ao combate dessas intolerâncias, também é um nicho crescente, mas nós estamos falando também no direito de família, né? Então, conhecer os direitos específicos, né? E aí eu volto a falar, Duda, nós não estamos falando de religião, né? Qualquer advogado de qualquer crença ou de que não crê em nada,
ele tem condições de advogar para instituições religiosas, para religiosas, no sentido de assegurar que os direitos humanos sejam reconhecidos e que sejam assegurados. A gente entrando nesse assunto específico do seu exemplo aí, do direito ao trabalhador, que no curso do contrato ele muda de religião. Existe alguma, já que a legislação não é tão específica, como que a gente faz a prova disso? Ele faz um requerimento? Como funciona na prática isso hoje? Dizendo, olha, a partir de agora eu não consigo trabalhar aos sábados porque eu aderi a esta religião. Como que faz a prova disso? Em se tratando de empresas maiores, hoje já existem dentro dos departamentos de recursos humanos um olhar para a diversidade religiosa, né? Como se está tendo um olhar para todas as diversidades, né? Então, hoje, as empresas de médio e grande porte, elas já têm uma estrutura que caminha. Então, no sentido, ele entra, ele não precisa, né, dessa acomodação, porque nós chamamos que as objeções de consciência, que são a recusa em virtude da religião, elas precisam de uma acomodação razoável porque a religião não é uma bengala para se eximir de direitos, né? Então, é necessário que haja uma acomodação para que ele se estruture dentro dessa nova realidade pessoal, mas também dentro das necessidades da empresa, porque ele é um colaborador, ele vende o serviço dele, o trabalho dele. Então, essa acomodação, normalmente, basta uma conversa. Nos casos em que é necessária a judicialização, e aí a gente está falando do quê? A gente já está falando quando o contrato acaba, né? Sim. E aí é fazer prova, como tudo no direito, né? Fazer com que essas violações sejam, de alguma maneira, registradas, né? Depoimentos pessoais, muitas vezes o documento, porque ele faz o requerimento. Sabe onde isso é muito comum? Os professores, né? Porque os professores sabáticos, via de regra, eles se eximem das aulas depois do pôr do sol e durante o sábado. Só que quando ele entrou, por exemplo, um funcionário público, né, um professor dentro da rede pública, ele entrou, ele recebe a grade dele, ele não tinha nenhum problema. Então, ele estava disponível dentro da grade da escola para cumprir qualquer horário. Certo. Só que quando isso muda, ele procura a diretoria e faz um requerimento, né, da acomodação. Ele vai dar a mesma carga horária de aula, só que ele vai acomodar num dia em que não haja o prejuízo dele às suas práticas religiosas. A gente fala dos sabáticos, mas as religiões de matriz africana também têm os dias em que são dedicados às suas divindades, né? Então, isso é uma acomodação exata daquilo. E aí precisa de que haja um olhar, né, de razoabilidade dos gestores daquela instituição, entendeu? Que não existe prejuízo, né? E a diversidade, ela é extremamente produtiva, né? Um ambiente diverso, e aí a gente fala de religião, mas nós estamos falando de todo tipo de diversidade, né? De gênero, de raça. É um ambiente onde a evolução humana ela se torna muito presente, né? Conviver com o desigual te abre janelas para as quais você jamais olharia, né? Mas aí a gente entra também numa linha tênue, por exemplo, quando vai fazer uma entrevista de emprego, naquela questão de eu posso ou não posso perguntar a religião. Aí vem a criminalista e diz, isso pode ser um ato discriminatório, mas também pode ser um cuidado da empresa para não colocar a pessoa numa escala no caso de ser uma religião sabática. O que nós falamos sobre não pode perguntar, como não pode perguntar a orientação sexual, Sim. como não pode perguntar, né, se uma mulher tem ou não uma vida sexual ativa, né, e porque isso diz respeito à intimidade. Mas nós falamos sempre, né, a recomendação que nós damos é para que aquele ente religioso também, se entender que ele vai precisar da acomodação da sua objeção de consciência, ele tem que dizer, olha, você tem que partir eu não vou trabalhar no sábado, porque ele recebe qual é a carga horária, né? Ele fala assim, você vai trabalhar de segunda a sábado. Ele fala, no sábado eu não posso, mas eu posso trabalhar no domingo, né? Eu posso fazer 2 horas a mais todos os dias. Então, nós ainda acreditamos na inocência, mas essa violação de intimidade, ela não pode em relação à religião, como ela não pode em relação a muitas outras coisas. Né? Entendi. A gente está falando sobre nicho de oportunidade profissional, né? E nós comentamos que esse tema da liberdade religiosa abrange múltiplas
especializações dentro do direito. Como que o advogado pode, de forma ética, se posicionar nas redes sociais, por exemplo, para dizer que ele tem essa carga e que ele pode prestar um serviço específico para a proteção da liberdade religiosa? Duda, você sabe que eu estou fazendo quase 30 anos de advocacia, faço ano que vem, né? E os limites, as barreiras éticas mudaram muito em relação à publicidade, né? Hoje, nós temos uma política de publicidade dentro do Código de Ética da OAB que ele permite a exposição das suas capacidades profissionais e a maneira com que você vai falar. Você vai falar que você presta uma orientação, né, do direito religioso da mesma maneira que você fala que vai prestar direito de família, né? Tá. Com ética, com cuidado, né? Sem captação de clientes, né? Mas dizendo que... Mas aí, para dizer que é especializado, tem que ser especializado, né? E existe alguma especialização? Existem vários cursos, né, de pós-graduação, inclusive, que permite a especialização no direito à liberdade religiosa. Existem pelo menos umas 3 universidades que oferecem essa capacitação, essa formação, mas nós, enquanto OAB, fazemos muitos seminários, muitas palestras, né? Eu fui presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Guarulhos de 2009 a 2024, e eu contabilizei quantas palestras de formação e simpósios nós fizemos. Nós fizemos 198 palestras voltadas à formação do advogado em liberdade religiosa. Então, mesmo que hoje você não tenha condições de fazer uma especialização, a própria OAB te dá instrumentos para que você se especialize. E aí, você daqui a pouco vai me perguntar, mas eu já vou dar um spoiler, nós estamos em tratativas com uma escola superior de advocacia para que a OAB ofereça essa formação em breve. Adoro essas novidades aqui sendo faladas dentro dos estúdios da OAB. E me fala, ao longo de toda essa bagagem aí, tantos anos à frente de uma comissão especial como essa, quais são os maiores desafios enfrentados pela comissão? Eu penso que o maior desafio é trazer para a sociedade o olhar de que a coexistência é possível, né? Nós temos vários momentos em que... E aí eu vou contar um pouquinho, tá? Nós temos vários momentos em que nós vimos violações se transformarem em conforto e acolhimento, né? Durante muito tempo, os espaços dedicados aos velórios, eu falo de Guarulhos porque é onde eu estava mais perto, ele possuía símbolos religiosos, né, de uma determinada crença que é a religião dominante no nosso país. Hoje não é mais, mas ela continua com símbolos expostos, né? E nós fizemos um movimento junto à municipalidade para que, dentro dos velórios municipais, aqueles símbolos religiosos que diziam respeito apenas a um grupo, mas que não era confortável para os demais, naquele momento de dor, fossem retirados. Então, hoje, dentro dos cemitérios, e a OAB seccional foi muito importante nesse movimento também, porque estava conosco, né, nessas tratativas, nós tiramos os símbolos. Então, hoje, se você quiser um determinado símbolo religioso, você tem que ir na administração do cemitério e solicitar. E aqueles que não se sentem, né, contemplados com aquela crença, ele pode, naquele momento de luto, naquele momento de dor, né, viver aquele momento sem que haja uma violência religiosa também. Dentro desse mesmo espírito, nós conseguimos um espaço dedicado aos rituais em solos sagrados, porque as religiões de matrizes africanas e algumas outras religiões também, elas eram muito discriminadas no sentido de usar o solo sagrado, porque elas precisavam daquele espaço
para os seus rituais e eram sempre conflituosos o uso. Então, hoje, na cidade de Guarulhos, existe um espaço dentro do cemitério da Necrópole Santo, onde qualquer religioso pode agendar um horário com a administração e ele vai fazer com calma, com a estrutura, com a iluminação, em qualquer momento, é 24 horas por dia. Então, isso é conceder direitos, é assegurar que a sua existência, porque quando nós falamos de religião, nós estamos falando muito do que o indivíduo se sente enquanto base, enquanto sustentação, né? Porque a religião não é só uma prática, não é um clube onde ele vai, é aquilo que ele é. Então, quando nós permitimos, né, que isso aconteça, aqui em São Paulo, nós atuamos de maneira muito incisiva dentro dos estabelecimentos carcerários, no sentido de assegurar a capelania a todas as religiões, e não somente as religiões dominantes, né? Então, hoje, qualquer religioso, qualquer sacerdote que se identifique e comprove que ele é de Deus, ele pode prestar assistência religiosa ao detento que está ali e que clama, né, por esse conforto. Então, quando nós falamos de direito, nós estamos falando de trazer dignidade, né? Dignidade a todas as pessoas. E também nos estabelecimentos hospitalares, que a capelania também era restrita a 2 grupos religiosos. Sim. Hoje, qualquer grupo religioso que tenha um sacerdote, ele pode, em qualquer momento do dia, da noite, prestar essa assistência. E isso tem a mão da OAB São Paulo. Que lindo ouvir tudo isso. E como é que vocês tratam assuntos polêmicos dentro da comissão? Nós tratamos com muita técnica, com muito estudo. Nós temos grupos de estudo que se debruçam sobre questões legais, de legitimidade, de legalidade, né, de jurisprudência, entendendo quando um grupo, porque a OAB não defende pessoas, mas ela defende o coletivo, ela defende a sociedade, né? Sempre que houver uma violação, haverá técnicos se debruçando para que o direito predomine, prevaleça. Porque o que nós queremos dentro de uma sociedade organizada é que todos tenham direitos e que ninguém fique sem ele. Com certeza. Quero pedir à doutora que faça um convite para as pessoas que estão nos assistindo a fazerem parte dessa comissão. A você que está aí, né? Venha fazer parte do nosso grupo, né? Fazer com que o direito à liberdade religiosa seja reconhecido como um nicho de trabalho, uma garantia constitucional, e também fazer parte dos grandes movimentos que a OAB seccional faz, no sentido de trabalhar junto às instituições, trabalhar junto ao judiciário para assegurar que o direito à liberdade religiosa não é crença, é direito e direito de todos. Doutora Paula, muito obrigada pela sua participação aqui diretamente dos estúdios da OAB, e nós encerramos agora mais um episódio do Comissões em Ação. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, continue nos acompanhando e até o próximo episódio.